Neste terceiro bloco do programa Zona de Desenvolvimento, eu quero conversar com você, nosso querido amigo telespectador, e dizer para ti que eu estou percebendo aqui na empresa uma grande preocupação em gerar energia e distribuir energia. Isso é um ponto positivo. Então eu percebo aqui uma preocupação com toda a cadeia produtiva e, claro, de distribuição da energia. E dentro desse clima é que eu quero aproveitar a experiência aqui do Zé Luiz e nos diga o seguinte: como é que o nosso querido amigo telespectador pode economizar no consumo de energia, principalmente durante esta fase de verão? Professor Jorge, eu fico muito feliz dessa oportunidade de poder transmitir ao nosso telespectador sugestões que possam reduzir o consumo dele e, consequentemente, a despesa no fim do mês com energia, né? Uma delas é o seguinte: ao comprar equipamentos, seja de ar-condicionado, seja geladeiras, seja máquinas de lavar, verifique o selo Procel. É um selo que a Eletrobras coloca naqueles equipamentos e que vai de A, B, C, D. Quanto mais alto a letra, mais consome. Então, prefira sempre aquele próximo à letra A. Tem até um símbolozinho verde, mostrando que é ambientalmente correto. Tá certo? Então, compre esses equipamentos. Eles podem ser um pouquinho mais caros no momento da compra, mas a conta de energia que ele vai gastar é muito menor do que os outros, fazendo com que em poucos meses ele se torne mais barato. Certo. Então essa é a primeira dica. A segunda é o seguinte, e a mais importante de todas: um equipamento que é vital para nós aqui no Amazonas, que é muito importante, que traz conforto para o nosso trabalho, para o nosso descanso, repouso, refazer as forças para o dia seguinte, que é o ar-condicionado. Mas o ar-condicionado, se não for bem utilizado, ele pode representar uma fonte de despesa a mais. Por exemplo, eu chego em casa e só quando vou usá-lo é que eu ligo. Eu não deixo ele usá-lo o tempo antes, nem saio, deixo ele ligado. Eu ligo alguns minutinhos antes e coloco ele em 22. É suficiente, 22, 23 já dá o conforto. Há pessoas que desavisadamente colocam em 16, 17, 19 graus, né? Graus. O que acontece? Ele começa a trabalhar muito mais de forma ineficiente e nem sempre vai chegar naquela temperatura que a pessoa quer, dependendo das condições do quarto ou do ambiente. Outro item que a gente recomenda é ferro elétrico. Aqueça o ferro elétrico e passe todas as roupas de uma vez só, tá? O chuveiro elétrico não é necessário na nossa região, mas aqueles que forem usar, usem no modo mais fraco, porque ele consome menos também. A geladeira, faça um teste do papel na porta, fechando-a, para ver se ela prende o papel. Se ela não prender, significa que você está perdendo muitos reais de saída do ar frio. Ela está produzindo e está fugindo por aquela fresta da porta. Aí vai no seu revendedor e troca aquela borrachinha. A lâmpada, use lâmpadas compactas, aquelas que são produzidas pequenas, não mais aquelas lâmpadas incandescentes antigas de bulbo. Então essas são recomendações que nós fazemos para que o consumidor de Manaus e do interior pague menos. E, vamos dizer, sobra até um dinheirinho no final do mês para ele tomar um açaí com a família, num shopping ou num lanche ali, né, com a família. Tá certo, professor? Tá certo, então, olha, essas dicas, elas são importantes e o teu bolso também agradece, e não só o teu bolso. Pensa bem, na medida em que você economiza energia elétrica, significa que essa energia pode ser guardada, pode ser estrategicamente acumulada para uma necessidade, por exemplo, no setor industrial, naquele setor que gera emprego, naquele setor que gera exatamente renda para a sociedade. Porque você acha que não, mas na medida em que você economiza energia elétrica, você está contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, até porque cada megawatts, enfim, que são gerados, ele tem um impacto no meio ambiente. E o esforço da empresa que eu estou percebendo aqui é exatamente esse esforço, ou seja, disponibilizar para você energia elétrica mais limpa possível, né? Agora, dentro desse termo, já que o nosso tempo é curto, eu tenho uma curiosidade, Zé. E você, como especialista, eu queria aproveitar e que você me fizesse um relato
de como está a nossa unidade de Balbina, produção de energia. A unidade de Balbina, que a época da sua construção foi interpretada de maneira muito pesada, vamos dizer assim, hoje todos aqueles fantasmas que foram aventados à época já foram afastados. Por exemplo? Havia uma previsão de que a água ficaria ácida por tanto tempo, a tal ponto do gás sulfídrico chegar a Manaus. Isso foi durante o processo de enchimento, tão logo se dissipou, e hoje nós temos uma água limpa na Água Balbina. O segundo passo foram com relação aos peixes do lago, que havia uma estimativa de que, apesar dos anos se passarem, não se firmariam ali cardumes. E 3 anos depois de fechar o reservatório e começar a gerar, eu operando em Balbina, tive o prazer de testemunhar a saída mensal da ordem de 60 toneladas de tucunarés mês pescado de anzol. Balbina supriu Manaus, durante uma parte de Manaus, com peixes de excelente qualidade. E o terceiro é aquele ambiente diverso, porque tem muitas ilhas Balbina, né? Ela oferece hoje um sistema equilibrado que é bastante diferente daquela fotografia que se esperava no passado. Ela fornece de maneira firme algo em torno de 130 megawatts e em emergência ou necessidade 250 megawatts, que é a potência nominal dela. E ela continua fornecendo plenamente essa potência todos os anos. É claro, o consumo de Manaus está crescendo percentualmente, ela representa cada vez menos, né? Teve uma vez que ela representava 100% de Manaus, mas ela continua firme, dando a sua contribuição. E quero dizer, Balbina já teve um custo evitado de consumo de combustível fóssil da ordem de dezenas de bilhões de dólares. Então isso é relevante em termos dessa economia e desse efeito poluidor também evitado. Eu puxei esse assunto, eu trouxe esse assunto à discussão exatamente porque a matriz energética brasileira está fortemente pautada na hidrelétrica. E quando fala-se de hidrelétrica, o Brasil olha para a Amazônia brasileira pelo volume de água que tem aqui. Então é necessário, já que isso é uma realidade, nós tirarmos proveito histórico de experiências anteriores para, a partir de agora, produzir mais energia, inundando menos a floresta amazônica. Então nós vamos entrar numa crescente de um processo produtivo que é bom para todo mundo. E é sobre essa questão que envolve sustentabilidade que eu quero conversar com você no próximo